O que começou com um simples desentendimento transformou-se em um dos contos mais infames da história dos Estados Unidos, resultando em vidas perdidas, alianças quebradas e até mesmo em um julgamento que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas o que realmente alimentou essa disputa implacável foi o legado da Guerra Civil, uma briga por um porco, ou talvez um romance proibido entre duas almas de famílias rivais. De um lado, os Hatfields da Virgínia Ocidental, e do outro, os McCoys do Kentucky. Ambos enfrentando-se em uma batalha que dividiu até a paisagem, com o rio Tug Fork separando não só suas terras, mas também suas vidas. Mas o que começou como uma faísca, logo se transformou em um incêndio que consumiu décadas. Fique conosco e mergulhe na história da saga sangrenta dos Hatfield e McCoy. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. As raízes da discórdia. A Guerra Civil como possível catalisadora. Embora o gatilho preciso da rivalidade Hatfield-McCoy permaneça um tema de debate histórico, um dos primeiros eventos que podem ter plantado as sensações da discórdia ocorreu na década de 1860, durante os anos finais da Guerra Civil Americana, um período de profunda divisão e amargura na nação. Naquela época, tanto os Hatfields quanto os McCoys eram predominantemente simpatizantes da Confederação, alinhados com o Sul escravista. No entanto, um membro da família McCoy, Asa Harmon McCoy, tomou uma decisão que o colocaria em rota de integração com os seus vizinhos. Ele escolheu lutar pela União, juntando-se a um grupo de voluntários leais ao norte, conhecido como os Pike County Home Guards. Durante a Guerra Civil, essas unidades de voluntários da União realizaram incursões no território McCoy, o que lhes rendeu inimigos entre aqueles que apoiavam a Confederação. Do outro lado do rio, William Anderson Devil Anse Hatfield, uma figura carismática e líder da família Hatfield, foi associado aos confederados irregulares, conhecidos como os Logan Wildcats. Este grupo era conhecido por suas táticas de guerrilha e lealdade à causa sulista. Em resposta aos ataques da União perpetrados, em parte, por membros da comunidade McCoy, Devil Anse conseguiu jurar vingança. Asa Harmon McCoy, um membro da família rival que havia se alinhado com a União, tornou-se um alvo óbvio para essa retaliação. Asa McCoy havia retornado para casa no final de dezembro de 1864, após passar um período em um hospital da União, se recuperando de um ferimento na perna sofrida em combate. Sua casa ficou do outro lado do rio Tug Fork, bem perto da propriedade da família Hatfield e seus aliados. Em 7 de janeiro de 1865, os Logan Wildcats foram atrás de Asa McCoy. Eles o emboscaram enquanto ele buscava água em um poço próximo à sua cabana. Embora ele tenha tentado escapar desesperadamente, correndo em direção a uma caverna próxima para se esconder, ele foi emboscado e morto a tiros por seus perseguidores. Inicialmente, a responsabilidade por sua morte foi atribuída a Devil Anse Hatfield, mas evidências posteriores e a tradição familiar de McCoy sugerem que o autor real pode ter sido seu tio Jim Vance, outro membro proeminente dos Logan Wildcats. Independentemente de quem abriu o gatilho, o assassinato de Asa Harmon McCoy é totalmente considerado o primeiro golpe sangrento na crescente rivalidade Hatfield-McCoy. A partir desse momento fatídico, as relações entre as duas famílias, separadas pelas águas do Tug Fork,
começaram a se deteriorar de forma constante e implacável. A disputa suína, um porco que aprofundou a inimizade. A rivalidade Hatfield-McCoy pode ter tido suas raízes em um assassinato com motivações políticas durante o período turbulento da Guerra Civil. No entanto, foi uma disputa aparentemente trivial envolvendo um porco que serviu para aprofundar as existentes e solidificar a animosidade entre as duas famílias. Em 1878, 3 anos após a morte de Asa Harmon McCoy, seu irmão Randolph McCoy acusou publicamente os Hatfields de roubarem um de seus porcos. Como destaque para a Fundação Hatfield and McCoy, os porcos eram considerados bens significativos na região empobrecida dos Apalaches, representando uma importante fonte de alimento e renda para as famílias da época. Randolph McCoy alegou que Floyd Hatfield, primo de Devil Anse Hatfield, havia se apropriado indevidamente do animal. O caso foi levado a julgamento, mas o destino quis que a justiça fosse presidida por outro primo de Devil Anse, o influente e respeitado Preacher Anse Hatfield. Não surpreendentemente, dadas as viés decorrentes da situação, o clã Hatfield saiu vitorioso no julgamento. O veredicto dependia fortemente do testemunho de uma única testemunha, um homem chamado Bill Staton. Staton era um parente distante dos McCoy que havia se casado com uma mulher da família Hatfield, colocando-o em uma posição delicada no meio da disputa crescente. No tribunal, Staton corroborou a versão dos eventos apresentados por Floyd Hatfield, afirmando que o porco em questão pertencia legitimamente aos Hatfields. Os McCoys ficaram furiosos com o resultado do julgamento, que consideraram uma afronta à justiça e uma prova de influência indevida dos Hatfields na comunidade local. A derrota no julgamento do porco inflamou ainda mais o ressentimento que já existia entre as duas famílias, cavando um fosso mais profundo de desconfiança e hostilidade. 2 anos depois, em 1880, os McCoys buscaram sua própria forma de vingança. Bill Staton foi brutalmente assassinado por Sam e Paris McCoy, sobrinhos de Randolph McCoy. A morte de Staton representou uma escalada significativa na violência entre as famílias, transformando uma disputa por um animal em um derramamento de sangue. Sam McCoy foi levado a julgamento pelo assassinato de Staton, mas para a frustração dos McCoys, ele foi absolvido sob a alegação de que havia agido em legítima defesa. Essa decisão controversa apenas serviu para aumentar a sensação de injustiça e a amargura entre as duas famílias. Nesse ponto, a rivalidade Hatfield e McCoy poderia ter sido eliminada em um empate sangrento. Talvez, com um pouco de sorte e moderação, a violência pudesse ter terminado ali. No entanto, a história levou um boato ainda mais dramático e trágico, com a entrada em cena de 2 jovens amantes desafortunados, cujos destinos se tornariam inextricavelmente ligados à disputa infame. Um romance proibido que agravou a rivalidade. Pouco depois do polêmico julgamento do porco, o filho de Devil Anse Hatfield, John C. Hatfield, cruzou o caminho da filha de Randolph McCoy, Rosianna McCoy. Apesar do clima de animosidade que pairava entre suas famílias, os 2 jovens se apaixonaram rápido e intensamente um pelo outro. Seu romance floresce em segredo, desafiando as expectativas e a raiva potencial de seus parentes. Em um ato de desafio e motivação por seu amor por John C., Rosianna McCoy tomou a ousada decisão de deixar sua família e ir para a Virgínia Ocidental para ficar com seu amado. No entanto, sua fuga não passou despercebida. A família McCoy, ultrajada pela traição de Rosianna e pelo relacionamento com Hatfield, foi atrás dela, determinada a trazê-la de volta para casa e acabar com o romance proibido.
Não apenas a família McCoy conseguiu localizar e recuperar Rosianna, mas eles também aproveitaram a oportunidade para prender John C. Hatfield sob a acusação de contrabando de bebidas, uma prática comum na região na época. Os Hatfields não puderam ficar de braços cruzados e permitir que isso acontecesse com um de seus membros. Devil Anse Hatfield, conhecido por sua lealdade à família e sua disposição para a ação, especificou rapidamente um grupo de homens leais para resgatar seu filho da custódia dos McCoys. Essa intervenção ousada apenas exacerbou o esforço já existente, aprofundando ainda mais a divisão entre as duas famílias. Como se tudo isso não bastasse para inflamar a rivalidade, veio à tona que Rosianna McCoy estava grávida de John C. Hatfield. Essa notícia chocou e enfureceu ambas as famílias. Nenhum dos clãs permitiria que o casal permanecesse junto, dada a profunda inimizade que os separava. Rosianna, desamparada e solteira, deu à luz uma menina que recebeu o nome de Sarah Elizabeth McCoy. No entanto, tanto Rosianna quanto sua filha foram rejeitadas por sua própria família, que via o bebê como um símbolo de sua vergonha e de sua ligação com os odiados Hatfields. Tragicamente, Sarah Elizabeth McCoy faleceu de sarampo em 1881, antes de completar 1 ano de idade. A perda de sua filha foi devastadora para Rosianna. Sentindo-se isolada e consumida pela tristeza, Rosianna viveu afastada de sua família. Em uma reviravolta surpreendente e talvez para adicionar ainda mais complexidade a essa história já intrincada, John C. Hatfield acabou se casando com Nancy McCoy no mesmo ano de 1881. Nancy foi prima de Rosianna e, ironicamente, filha de Asa Harmon McCoy, o homem assassinado em 1865 por confederados irregulares, é frequentemente relatado como o evento que desencadeou a rivalidade. Esse casamento, em vez de trazer paz, pode ter gerado ainda mais ressentimento e confusão entre os membros de ambas as famílias. O romance condenado entre John C. e Rosianna, embora não tenha resultado em mais derramamento de sangue direto entre os clãs naquele momento, deixou um legado de amargura e tristeza. No entanto, a disputa entre os Hatfields e os McCoys logo se tornaria muito mais violenta e trágica, marcando um período sombrio na história dos Apalaches. O massacre de Ano Novo e o ponto de inflexão da rixa. A rivalidade entre os Hatfield e os McCoy atingiu um novo patamar de violência durante uma celebração do dia da eleição em 1882. 3 dos filhos de Randolph McCoy se envolveram em uma briga com 2 irmãos de William Anderson Hatfield, mais conhecido pelo apelido histórico Devil Anse, devido ao seu temperamento forte e sua postura de liderança durante a rivalidade. À medida que a luta se intensificava, um dos McCoys esfaqueou Ellison Hatfield não menos que 2 dúzias de vezes e, para garantir sua morte, ainda atirou nas costas dele. Esse ato brutal inflamou ainda mais a fúria dos Hatfields. O próprio pregador Anse Hatfield, famoso por presidir o controverso julgamento do porco anos antes, fez com que os McCoys, responsáveis pelo ataque a Ellison, fossem imediatamente presos e levados para a cadeia em Pikeville. No entanto, os 3 irmãos McCoy, Tolbert, Farmer e Randolph McCoy Jr. fizeram um desvio para jantar e passar a noite antes de serem entregues às autoridades. Essa decisão se mostrou fatal. Devil Anse Hatfield, tomado pela fúria pelo ataque brutal a seu irmão, reuniu um grupo de Hatfields e partiu determinado a buscar vingança contra os McCoys. Eles alcançaram os irmãos McCoy e os amarraram a um grupo de árvores nas proximidades. Em um ato de violência fria e calculada, os Hatfields abriram fogo contra os 3 jovens, matando Tolbert, Farmer e Randolph McCoy Jr. rapidamente em uma chuva de balas.
O massacre chocou a comunidade e elevou a rivalidade a um nível de brutalidade sem precedentes. À medida que a mídia nacional começou a dar atenção à crescente e sangrenta rivalidade familiar nos remotos Apalaches, os Hatfields decidiram que era hora de resolver a disputa de forma definitiva. Em dezembro de 1887, eles elaboraram um plano audacioso para lançar um ataque surpresa à casa do patriarca da família McCoy, Randolph McCoy. Na noite de 1º de janeiro de 1888, marcando o início do Ano Novo com um ato de violência chocante, um grupo de homens Hatfield, liderado por Cap Hatfield, filho de Devil Anse, e Jim Vance, destruiu a humilde casa de Randolph McCoy. Embora Randolph tenha conseguido escapar do ataque, correndo para a floresta na escuridão da noite, sua sorte não se estendeu a todos os membros de sua família. Seu filho Calvin McCoy foi morto a tiros durante o confronto, e sua filha Alifer McCoy foi brutalmente assassinada com um tiro enquanto tentava desesperadamente fugir de casa em chamas. Para completar a tragédia, a esposa de Randolph, Sarah McCoy, foi espancada de forma selvagem pelos invasores, sofrendo ferimentos graves. Além da violência contra a família, a casa de Randolph McCoy foi incendiada, destruindo tudo o que possuíam. Esse evento horrível, que ficou conhecido como o Massacre de Ano Novo, representou um ponto de inflexão na rivalidade entre os Hatfields e os McCoys. A brutalidade do ataque e a perda de vidas inocentes chocaram a nação e marcaram o começo do fim da sangrenta disputa familiar. Após anos vivendo isolada e consumida pela tristeza, Rosianna McCoy faleceu em 1889, aos 29 anos. Muitos acreditam que sua morte foi consequência do sofrimento causado pela perda de sua filha e pela rejeição de sua família. O declínio da infame rixa e seu legado duradouro. Após o brutal ataque à casa de Randolph McCoy, a violência entre os Hatfields e os McCoys atingiu um nível tão extremo que as autoridades não puderam mais ignorar a situação. A opinião pública voltou contra os Hatfields e a pressão para restaurar a ordem na região aumentou significativamente. Em um esforço para levar os responsáveis à justiça, Jim Vance foi morto por um caçador de recompensas e 9 membros da família Hatfield foram eventualmente presos e levados sob custódia. Os prisioneiros incluíam Ellison Cottontop Mounts, Cap Hatfield, Elias Hatfield, Joseph Hatfield, Robert Hatfield, Valentine Wall Hatfield, John Hatfield, French Ellis e Charles Gillespie. Quando o estado da Virgínia Ocidental entrou com uma ação judicial exigindo a libertação dos presos de Hatfield, argumentando que eles haviam sido extraditados ilegalmente para o Kentucky, o caso ganhou atenção nacional e chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 1890, a Suprema Corte decidiu a favor do Kentucky, confirmando que a extradição dos Hatfields não havia sido ilegal. Essa decisão abriu caminho para que os membros da família Hatfield fossem julgados por seus crimes no Kentucky. 7 dos homens Hatfield foram condenados à prisão perpétua, enquanto um deles, Ellison Cottontop Mounts, foi condenado à morte por seu papel no massacre de Ano Novo e posteriormente executado no mesmo ano. A rivalidade, que começou em 1863 durante a Guerra Civil Americana, teve seu ápice entre 1882 e 1888 e finalmente começou a declinar após os julgamentos de 1890. O conflito durou cerca de 28 anos, terminando em 1891. Com o passar do tempo, a história da rivalidade se tornou parte do folclore dos Apalaches, sendo recontada ao longo das gerações e imortalizada em livros, filmes e outras formas de entretenimento.
Hoje, é lembrada como um dos conflitos familiares mais notórios e violentos da história americana, servindo como um lembrete dos perigos da vingança desenfreada e da importância da reconciliação. Mesmo após mais de um século, sua história continua a fascinar e a ensinar valiosas lições sobre os extremos do orgulho e da rivalidade.